Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para essa live do Prepara.enem.if em parceria com o IFPR Internacional. Hoje nós estamos recebendo a equipe do Prepara Estudar Fora. Então, eles vão nos ensinar hoje como que funciona esse programa de mentoria deles, que dura 10 meses para proporcionar a todas as pessoas a possibilidade de estudar fora do Brasil, principalmente focado no application, na carta de recomendação, como que constrói tudo isso e quais são as oportunidades. Vou colocando o título aqui, para todos poderem participar. Vou pedindo para vocês chamarem mais gente para participar. Hoje, momento especial aí, como que funciona isso. Hoje nós vamos explicar então como faz para estudar fora do Brasil, como que faz para que as pessoas consigam fazer o application, estudar em universidades principalmente americanas, canadenses, que são de onde vieram esses mentores. Hoje estará presente aqui a Ana Malu. A Ana, ela estudou em Chicago e ela vai dar todas as dicas possíveis, explicar como que você pode concorrer a essas 40 vagas de mentoria para que a pessoa consiga entender melhor como que funciona o application, como que funciona todo esse processo para poder estudar fora do Brasil. Então, como faz para estudar fora do Brasil? Eu preciso que vocês mandem o aviãozinho, eu estou mandando aqui também, avisando todo mundo aqui que hoje, agora nós temos uma live aqui importantíssima. Nós vamos ter a participação, começa às 9 horas, estamos aguardando a entrada de mais pessoas aqui. Manda um aviãozinho para todo mundo aqui. Então, a Ana Lu, ela tem um currículo muito grande, já trabalhou em Nova York, já trabalhou em Chicago, estudou em Chicago também, e ela é especialista em application. O que é o application? Então, o application é o documento que será enviado para a instituição como se fosse uma carta de recomendação para pedido da vaga. O porquê você merece estar estudando em qualquer universidade fora do país. Então, nessas instituições eles recebem cartas do mundo todo e pessoas, provavelmente pessoas que não estão bem orientadas, elas terão provavelmente mais dificuldade em conseguir fazer esse processo de entrada em universidades. E ela vai contar como que foi essa história dela. Ela é de São Paulo, como que é essa história dela, como que criou todas essas possibilidades dela estar estudando e ela cursou literatura e comunicação pela Loyola University em Chicago, nos Estados Unidos. Durante a faculdade também ela foi redatora, ela foi tutora de redação durante 3 anos, e também trabalhou em editoras grandes como Macmillan em Nova York e outras pequenas como Curbside Splendor em Chicago. Então, uma oportunidade bem legal. Obrigado professor Cleito por estar entrando nessa live. Vamos explicar hoje como que faz para o aluno concorrer às vagas da mentoria do Prepara para Estudar Fora. São 40 vagas para o Brasil todo, mas hoje nós vamos estar indicando para você como você consegue se inscrever e receber essa mentoria. Essa mentoria é muito show, porque essa mentoria tem uma parte que ela é em grupo, tem algumas atividades em grupo, mas terão durante 10 meses atividades também com mentores específicos para você. Digamos que a Caroline quer estudar numa universidade da Califórnia, ótimo. Eles vão pesquisar, ajudar, orientar. Então, a partir dessas orientações e tudo isso, ela vai te dar a oportunidade de você concorrer com melhor qualidade para essas vagas. Começa daqui a 3 minutos. Enquanto isso, nós vamos chamando mais gente, avisa mais pessoas, para que todos consigam estar presentes e conseguir entender melhor como fazer isso, tá? E daqui a pouco a gente recebe a Ana Luísa, e a Luísa vai explicar para você, dando as dicas, como que se concorre. Esse Prepara Estudar Fora é um programa
um programa sem custo. Eles fazem uma seleção nacional, então tem pessoas do Brasil todo que irão concorrer. E você aqui do Instituto Federal, você que está participando, você que é nosso aluno do Prepara Enem, nós vamos dar as dicas como você consegue estar concorrendo com essas vagas. Gente, manda o aviãozinho para mais gente, Cleiton, pessoal, e manda aí, avisa os alunos, avisa os seus contatos, que nós já vamos começar lá para eles não terem possibilidade de perder essas dicas sensacionais para participar do Prepara Estudar Fora. Esse Prepara Estudar Fora também você pode adicionar ele, Prepara Estudar Fora, para você adicionar e seguir eles no Instagram, tá? Estudar Fora, depois você segue eles, porque eles também, o Prepara Estudar Fora, eles acabam tendo materiais, eles fazem toda a ajuda do sonho de estudar fora hoje do Brasil. E estudar fora, o slogan dele é: mais do que nunca a gente sabe que você precisa de uma força para chegar lá. Então, eles sabem que existe essa necessidade e é uma mentoria, um processo de inspiração. Eles têm mentoria de um aluno ou ex-aluno de uma universidade americana, ou seja, alguém que já esteve lá, e ele te orienta com um aperfeiçoamento técnico, ou seja, ele vai te preparar ao longo de um ano, dando todas as dicas, tudo que você precisa. E também você vai ter uma rede de alunos. Qual que é a grande vantagem disso? Digamos que eu encontrei uma oportunidade muito legal numa universidade e eu compartilho com a Elo, compartilho com todo o pessoal que está aí, com a Alice, com a Mariana, com a Heloísa, e eu compartilho com eles e mais alguém pode ter. E tem também um apoio financeiro em caso de necessidade comprovada, que isso aí é fantástico. Caso você tenha necessidade comprovada de necessidade financeira para auxílio nos custos do application, tem essa oportunidade. Por exemplo, o Juan também, que quer estudar fora, o pessoal que está entrando, manda o aviãozinho, chama mais pessoas, por favor. E também tem a preparação dos testes. São aulas preparatórias para os testes padronizados para a candidatura. Então as inscrições, só para deixar bem claro para todo mundo, estão até dia 16 de dezembro. Eu preciso que vocês avisem mais pessoas aí que vão participar. Silvano, chama mais gente do teu campus, chama teus amigos. Então são pessoas, você vai aprender durante o processo como fazer isso. E quem que pode participar? Quem que pode participar, né? Tem que estar no penúltimo ou último ano do ensino médio esse ano. Essas pessoas vão poder participar da mentoria. E está se preparando também para enviar a sua candidatura no ciclo 21-22. Ou seja, para quem quer estudar fora do Brasil em 2021 ou quem quer estudar fora do Brasil em 2022, tá? E tem que ter um alto desempenho acadêmico, ou seja, nós precisamos alunos bons, que são os caso dos alunos aqui do Instituto Federal, a grande maioria, um histórico relevante de participação em atividades extracurriculares. Muitos de vocês já têm isso, tá? Porque vocês já fazem muitos projetos de pesquisa, projetos de extensão com a comunidade, participam do CEPIM local, do CEPIM estadual, fazem ações e também serão preparados. E com vocês, junto com a gente, você pode, por exemplo, fazer tua ação social extracurricular junto aqui com o nosso projeto Prepara Enem, ajudando nossos cursos de inclusão social e tudo mais. Tem que ter um domínio do inglês, já que você irá estudar na universidade nesse idioma, ou seja, quem está ainda com o idioma necessitando fazer uma evoluída, uma melhorada, estamos em tempo, né? E não pode ter começado a graduação. Então, nós vamos... E a etapa, gente, de seleção, ela vai desde formulários com dados básicos, depois ele vai ter um teste de lógica para você, você vai fazer um vídeo da sua apresentação e vai fazer uma redação. E depois nós temos uma entrevista com você. Então, é todo um processo. Já foi ajudado mais de 430 jovens desde 2009. Mais de 310 aprovações das melhores universidades, desde Harvard, MIT, Stanford, Princeton, e também mais de 990 aprovações por outras universidades. Então, nesse momento, eu estou só tentando achar se a Ana já está aqui. Ana, se a Ana Luísa
Eu não estou com o sobrenome da Ana Luísa. É Ana Luísa Greco? Só para me confirmar aqui no comentário, aqui, só para eu poder dividir a tela contigo. É Ana Luísa Greco, é isso? Ah, aqui é Greco. Tá bom. Agora com ela. A gente fica muito feliz, muito grato por essa participação. Eu preciso que vocês mandem mais pessoas para participar aqui. Depois Oi, vai tudo ficar bem? salvo também no YouTube. Olá, bom dia. Bom Seja muito dia. bem-vinda, Ana Obrigada. Luísa Malu. A Malu, ela é formada em licença em Literatura e Comunicação pela Loyola University de Chicago, nos Estados Unidos. Durante a faculdade, ela foi tutora de redação durante 3 anos e, além disso, ela trabalhou em editoras grandes como a Macmillan, em Nova York, e pequenas como a Curbside em Splendor, em Chicago. E, no entanto, ao retornar ao Brasil após a sua graduação, decidiu iniciar a sua carreira no terceiro setor. E Ana Luísa é especialista em application no pré-estudar fora, desde julho de 2019. E encontra propósito em ajudar jovens a se autodesenvolver, contar de suas histórias e realizarem o sonho e estudar no exterior. Seja muito, muito, muito bem-vinda, Ana Luísa. Obrigada, Kleber. Muito obrigada pela introdução. Então, como você falou, né? Eu sou Ana Luísa, ou Ana Lu. É, eu trabalho aqui no Prep Estudar Fora, então o Kleber já deu uma boa explicada do que é o programa, mas só para eu dar ainda mais informação para vocês sobre o programa, o Prep Estudar Fora é parte da Fundação Estudar, que é uma ONG sem fins lucrativos. Isso significa que o Prep Estudar Fora é um preparatório para quem quer estudar no exterior e é completamente gratuito para todo mundo que quiser participar. Então, todo mundo que for aprovado vai receber essa preparação gratuita. E algumas pessoas que precisarem de necessidade de auxílio financeiro também vão receber um auxílio. É, o PrEP Estudar Fora existe muito porque a gente sabe que o processo para se candidatar para as universidades lá fora é super diferente do processo para entrar na faculdade aqui do Brasil, né? Tenho certeza que vocês todos já estão cansados de saber tudo que precisa sobre o Enem, sobre vestibular, FUVEST, Unicamp, enfim, todas as opções que tem aqui. E é muito mais direto, né? A gente vai lá, a gente faz a prova, a gente estuda, com sorte a gente passa e sabe para onde a gente vai. Mas para se candidatar para uma universidade no exterior, as coisas são bem diferentes. Então você precisa fazer várias redações em inglês, você precisa fazer provas padronizadas, você precisa de cartas de recomendação, falar sobre suas atividades extracurriculares e mais várias outras coisas, né? Então é um processo bem complexo e bem difícil. Então é por isso que o PrEP está aqui, que é para a gente ajudar em todo esse processo, a orientar você, ajudar você a correr atrás do que precisa ser feito e também usar todo o nosso conhecimento para ajudar você a fazer a candidatura mais forte que você puder, né? Então, só para dar um pouquinho dos nossos resultados do ano passado. Então, ano passado, a turma que foi preparada em 2019 e mandaram suas candidaturas para as universidades no fim de 2019 e receberam os resultados agora em 2020, a gente teve 40 pessoas na turma que foram preparadas pelo programa. Dessas 40, 36 foram aceitas em alguma universidade no exterior e 25 foram aceitas em uma das melhores universidades do mundo. Então, 62,5% da turma foi aceita nas universidades que são as mais competitivas do mundo, como Harvard, MIT, Stanford, Yale, Columbia, UPenn, todas essas. Deu uma travadinha aqui para mim. Vocês estão. Travou você ou travou eu? Oi, Só me para mim tá avisa um aí pouquinho qual que tá travado. travando aí, só para saber. Não, voltou, voltou. Agora?
O pessoal escreve aí embaixo se está travando o meu ou a da Ana, só para a gente saber qual que deu uma pequena variação na velocidade da Boa. internet. Acho que voltou ao normal já. Eu Bem, desliguei o Wi-Fi aqui. a primeira pergunta que as pessoas mandaram, Ana, foi como funciona, quanto tempo dura, quem são esses monitores, esses mentores, essas pessoas que trabalham nesse projeto? Perfeito. É, Tá, vamos lá. Para começar, quanto tempo dura, né? Então, as nossas inscrições estão abertas agora e vão até dia 16 de dezembro. E o programa começa em março do ano que vem. E o programa vai de março até a dezembro do ano que vem. Então, são aí uns 8, 9 meses de mentoria, né, do programa em si. Tem algum, algumas partes da preparação que vocês vão receber, quem for aprovado. Então, para começar, todo mundo que é aprovado para o Prep Estudar Fora é pareado com um mentor ou uma mentora que é um aluno ou ex-aluno de uma universidade de ponta dos Estados Unidos ou do exterior. É, e essa mentoria, cada pessoa vai ter um mentor específico e a gente faz nosso melhor para fazer um match, aí fazer um pareamento bem bacana com uma pessoa que tenha super a ver com você. E essa pessoa vai ajudar você em todo o processo, com, enfim, apoio emocional, compartilhar com você as experiências dela, ajudar você nas redações e tudo mais. Mas, além de tudo isso, você também vai ter um acompanhamento constante ao longo de todos esses meses de especialistas em aplicação da equipe do Prep Estudar Fora. Eu, por exemplo, sou uma delas. Eu sou uma especialista em aplicação lá do Prep Estudar Fora. Então, a gente vai ter encontros semanais ou bissemanais com a turma inteira, onde a gente reúne as 40 pessoas que estão no programa e faz workshops, faz mini palestras sobre tópicos relevantes para estudar fora. E a gente tenta ao máximo, mesmo sendo tudo virtual, fazer bastante integração entre a turma e ir trabalhando em diversas partes que são relevantes para se candidatar para o exterior. Mas além desses momentos em turma, vocês também vão ter reuniões individuais com o seu especialista em aplicação. Então, por exemplo, se essa especialista sua for eu, a gente vai estar em contato constante por e-mail, por mensagem, para o que você precisar. E também a gente vai marcar sempre horários individuais, onde sou só eu e você, a cada 2 semanas, por exemplo, para entender exatamente quais são as suas necessidades naquele momento, quais são os pontos que você especificamente precisa desenvolver e tudo mais. Então, o grande benefício do Prep Estudar Fora é que o programa é extremamente personalizado e individualizado. Então, você vai ter um contato individual e a gente vai estar olhando para você e o que você precisa fazer para se desenvolver, além de todo o trabalho com a turma como um todo. Só para quem está entrando agora e não entrou desde o começo, talvez não conseguiu. Bem, o site de inscrição nós vamos enviar para vocês, é estudarfora.org.br, tá? Gente, eu não consigo colocar o site clicável aqui nos comentários, os comentários do Instagram não permitem isso. Então, eu gostaria que você mandasse um direct para mim, para @kleberserafim, tá aqui embaixo, manda um direct, que eu te mando todo, já fiz o link, já está tudo pronto para você entrar em contato. Pergunta da Milena Lemes o estudar fora se aplica em mobilidade acadêmica. É o seguinte, Milena, é para você fazer a tua faculdade fora do país mesmo. Então, você vai estar fazendo, você que é aluno do Instituto Federal hoje, e você quer fazer, talvez, teu curso superior na Universidade de Harvard, Princeton, Oxford, Yale, ou alguma universidade americana, principalmente. Então, são essas as oportunidades para você entender, tá? Só para deixar todo mundo na mesma página aí, para o pessoal poder entender. Qualquer coisa, tu clica aqui embaixo, gente, no botão ali da perguntinha e manda para a gente, e a gente vai conversando diretamente contigo. Fique à vontade, Ana Lu. Perfeito. Então, o que mais eu posso falar para vocês sobre o programa, né? Então, a gente falou um pouquinho como funciona a mentoria e tudo mais.
Queria também falar de novo e falar um pouquinho mais sobre os requerimentos para participar do programa, né? Que, Cláudia, você falou lá no começo, mas só para dar mais detalhes e para quem não estava aqui também. Como eu falei, né, as inscrições para a turma de 2021 estão abertas agora e vão até dia 16 de dezembro. E quem pode participar? Para você participar da turma do Prep Estudar Fora em 2021, você precisa estar no penúltimo ou no último ano do ensino médio esse ano, então agora em 2020, tá bom? Você também precisa estar se preparando para enviar suas candidaturas para o exterior, então para as universidades americanas, no fim de 2021. Ou seja, a gente vai passar o ano de 2021 fazendo a preparação lá no Prep, e daí no fim do ano, lá no finzinho de dezembro, você vai mandar suas candidaturas para a universidade e receber os seus resultados lá em março, abril de 2022 para começar sua graduação em agosto de 2022, tá bom? Então é nesse ciclo que você precisa mandar as suas candidaturas. Você também precisa ter um alto desempenho acadêmico ao longo do ensino médio. Por que que isso é importante? Para as universidades lá no exterior, é muito importante que você mostre uma consistência no seu potencial acadêmico, porque você vai mandar o seu histórico escolar para as universidades, e isso também vai ser levado em consideração para sua aprovação. Você também precisa mostrar que você se envolveu bastante com atividades extracurriculares, com coisas que são fora da grade obrigatória da sua escola. Porque é bem importante a gente entender o que você gosta de fazer, como que você está ocupando o seu tempo, mobilizando sua comunidade, se envolvendo com as coisas que tem à sua volta e tudo mais. Além disso, você também precisa ter um bom domínio da língua inglesa, né? Porque, enfim, não só você vai lá estudar numa universidade que é toda em inglês, então é bem importante que você se sinta confortável em se comunicar na língua, mas também todo o processo de candidatura para as universidades é feito em inglês. Então você vai precisar escrever redações em inglês, responder formulários em inglês e tudo mais. E a última coisa para você se candidatar para o Prep Estudar Fora e ser aceito no programa, você não pode ter iniciado a universidade ainda. Então, por exemplo, se você está no terceiro ano do ensino médio agora, esse ano, e você está se preparando para prestar o Enem, já prestou o Enem, vai prestar outros vestibulares esse ano, se você iniciar a universidade no começo do ano que vem, você não vai ser elegível para o Prep Estudar Fora. Por quê? Porque se você passar o ano de 2021 cursando a universidade, enquanto você se prepara para mandar suas candidaturas para as universidades no exterior, você não vai mais conseguir se candidatar para as universidades no exterior como uma pessoa que está indo para o primeiro ano. Você vai precisar se candidatar como uma pessoa que está Ah, transferindo, entendeu? E o processo é boa, bem boa. Explica de diferente. novo isso. Isso aí é muito. Não sabia disso, Ana. Explica de novo aí, até para o pessoal ficar sabendo. Nossa, não sabia disso aí. Fantástico a tua explicação, hein? Então, Só recapitula, por favor. perfeito. A gente sempre tem muitas pessoas que estão no Prep Estudar Fora, mas que tiraram o que a gente chama de gap year, que é se formaram no ensino médio, mas estão um ano sem estudar antes de ir para a universidade fazendo suas candidaturas. Por quê? As universidades lá no exterior, algumas delas, se está vindo um candidato para a universidade que já tem algum crédito universitário, essa pessoa não pode mais fazer o processo de candidatura normal para entrar na universidade lá fora. Não pode fazer o processo seletivo como se fosse uma pessoa do primeiro ano da universidade, porque já tem créditos universitários, mesmo que seja aqui no Brasil. E algumas vezes, para a maioria das universidades, esse processo de se candidatar já com créditos universitários ou de transferência é muito mais difícil e é muito mais complicado de você conseguir bolsa na universidade lá fora, principalmente. E como aqui no Prep Estudar Fora, a grande maioria das pessoas que a gente auxilia precisam de bolsas das universidades, mesmo porque, né, eu acho que talvez muitos de vocês saibam,
é bem caro as universidades lá fora e com o dólar do jeito que tá é ainda pior, né? Então é muito importante ter a possibilidade de receber uma bolsa da universidade. Então esse processo de transferência dificulta bastante isso. Então é por isso que a gente não aceita para o programa pessoas que já iniciaram a graduação. Então, se você é uma pessoa que está terminando o ensino médio agora, esse ano, mas quer muito estudar fora, eu sugiro que você considere a possibilidade de tirar um gap year, um ano sabático, para você mandar suas candidaturas sem ter começado a graduação, tá bom? Se você, claro, né? Se você não quiser fazer isso, não tem problema nenhum. Mas infelizmente você não vai ser elegível pro PrEP especificamente, né? Mas nada te impede ainda de se candidatar para o exterior. Mas a gente tem essa regrinha. Tá bom? Ficou claro. Eu É só bem vou complicado tudo aproveitar isso. enquanto você toma um ar aí, só aproveitar enquanto você toma um ar aí para respirar. Eu vou responder a pergunta do Adrian. O Adrian perguntou sobre quanto tempo demora para construir uma. Quando pedirem, desculpe, só o Júnior está me mandando qual que é o link aqui do materiais para estudar fora. Gente, todas as você manda um direct para mim aqui embaixo, @Kleber Serafim. Eu já estou construindo o texto aqui do lado, aqui no computador, aqui, já vou te mandar tudo prontinho, tá? O Adrian perguntou quanto tempo demora para construir um currículo extracurricular bacana. Gente, eu tenho vagas aqui, ó, a gente tem projetos sociais aqui, inclusive o Prepara.enem.f é um projeto social que está atingindo centenas, mais de 3 mil alunos hoje, preparando gratuitamente com os melhores professores que existem para o Enem gratuitamente. Então, você que quer participar de um projeto, a gente tem vaga para colaboradores aqui, tá? Você que está precisando construir um currículo, e também que não venha só para querer construir um currículo, venha para querer para ajudar as pessoas, sabe? Porque nós precisamos muito, nós temos muitas atividades sociais desse projeto de inclusão social. Então, quem quiser fazer, participar, colaborar, e não tem ainda no momento, principalmente por causa da pandemia, porque muita gente fazia trabalhos sociais, Ana, só que nesse momento ninguém entra em contato, está tudo meio parado, mas nós aqui no Prepara Enem, que é um projeto digital, né? A gente tem 3 mil alunos que estão sendo hoje preparados para o Enem. A gente tem vaga aqui e você consegue construir junto com a gente aqui esse teu currículo para poder ajudar pessoas aí de baixa renda, pessoas que não têm condição hoje de pagar um cursinho, cursinhos são muito caros, e hoje nós temos os professores, os melhores professores do Paraná, inclusive os do cursinho, que você devia estar pagando alguns, eles saem de lá e vêm trabalhar, colaborar aqui com a gente, porque eles sabem do impacto social, tá? Qualquer dúvida, você vai mandando perguntas aqui embaixo. Uma outra pergunta que seria bem interessante, Ana, para você comentar, quais são as etapas para poder entrar? Porque daí tem gente que está achando, então eu quero participar. Não, tu vai se submeter à seleção, então, né? Sim, E quais são essas etapas para a seleção? perfeito. Eu estou muito, muito animada para o nosso processo seletivo desse ano e deixa eu explicar um pouquinho por quê. Esse ano, para o processo seletivo do Prep Estudar Fora, a gente construiu um processo seletivo que é o mais parecido possível com o processo para se candidatar para as universidades lá fora. Por quê? A gente Show. sabe que muitas pessoas vão se inscrever para o PrEP, mas nem todas vão ser aceitas no programa, no preparatório, né? Mas a gente sabe que se você está se inscrevendo para o PrEP Estudar Fora, é porque você quer fazer sua graduação no exterior. Então a gente quer que o nosso processo seletivo também te ajude a aprender como se candidatar lá para fora e que você consiga agregar bastante conhecimento ao longo do processo. Então, você vai perceber que o nosso processo seletivo é um espelho da candidatura para as universidades. Então, como vai funcionar, né? Você vai acessar o nosso site pelo link que o Kleber vai mandar para vocês depois. Eu também tinha ele aqui copiado, mas eu não estou conseguindo mandar, então depois a gente compartilha com vocês. Mas você vai entrar lá no nosso site e a primeira etapa, que é a sua inscrição online, vai requerer que você faça algumas coisas. Então, você vai, por exemplo, completar um formulário online, onde você vai colocar, né, suas informações, tipo nome, e-mail, essas coisas.
e também o seu histórico de atividades extracurriculares. Você também vai fazer um teste de lógica e um teste de inglês. E lá no processo também tem videozinhos explicativos sobre por que a gente pede um teste de lógica, o porquê que a gente pede um teste de inglês, né? O teste de inglês acho que é bem óbvio, porque, enfim, é importante que você tenha uma proficiência nessa língua, mas o teste de lógica é muito porque para candidatura para as universidades americanas, você vai precisar fazer provas padronizadas, que são provas, por exemplo, como o SAT. Talvez alguns de vocês já conheçam. E essas provas têm bastante conteúdo que tem a ver com lógica. Então, um teste de lógica ajuda a gente a ter alguma ideia de como possivelmente você performaria nessas provas e ajudar a gente a ter mais insumos. Você também vai ter que mandar um vídeo de apresentação bem breve. Essa parte do vídeo é bem intimidadora, eu acho, pelo menos, e eu sei que muita gente acha também, mas eu já queria tranquilizar vocês que, assim, é bem tranquilo mesmo, a gente não espera nada super produzido e tudo mais. É assim, pegar o seu celular, modo selfie e gravar você falando, assim, se apresentando por 2 minutos já tá ótimo. A gente só quer, né, ver carinhas e ter um conhecimento um pouco melhor de quem você é, né, do que só preenchendo formulários. E também você vai ter que escrever uma redação que é muito semelhante às redações que você vai ter que escrever no processo para as universidades. Então já é uma ótima prática. Daí, beleza, tudo isso é parte da primeira etapa, que acontece online, e que você precisa fazer tudo isso até dia 16 de dezembro. E uma vez que você mandar tudo isso, a gente vai avaliar todos os materiais de todos os candidatos e os candidatos que passarem para a segunda etapa vão fazer uma entrevista em inglês com uma pessoa do time do Prep Estudar Fora. Então, pode ser que você acabe fazendo uma entrevista comigo, inclusive, mas vão ter outras pessoas fazendo entrevista também. Daí, depois da entrevista, a gente tem uma outra etapa, que é uma etapa nova esse ano, que é uma etapa de painel, que é basicamente uma entrevista também, mas é com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, que é só para a gente conseguir conversar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo e conhecer vocês um pouco melhor em outro tipo de ambiente, né? E daí essa é a última etapa, e depois disso a gente faz a nossa seleção e daí, com sorte, eu espero que muitos de vocês se tornem alunos do Prep, tá bom? Então, Gente, essas são as etapas. mande perguntas aqui embaixo. O pessoal tá me mandando perguntas no direct. No direct manda só quem quer receber, tá? Tô recebendo muitas mensagens do direct. As perguntas tu manda aqui embaixo. Me mandaram, Ana Lu, uma pergunta bem interessante. Se existe algum critério de renda para participar do PrEP Estudar Fora? Ótima pergunta. A gente não tem nenhum critério relativo à renda, tá bom? Então, eu sei que tem alguns programas preparatórios para candidatura que têm critérios estabelecidos, né, de renda. O Prep Estudar Fora não é um deles. Então, não importa qual que é a sua situação financeira, você é bem-vindo, você pode se candidatar e a gente não vai levar isso em consideração na nossa seleção, tá bom? Uma pergunta minha que você comentou e depois eu acho que você, não sei se chegou a finalizar o assunto, mas você falou um pouco sobre ajudar a ganhar bolsas no exterior, vocês conseguem encaminhar. Uhum. Mas, só para deixar bem claro para as pessoas, pelo que eu entendi do programa, vocês conseguem auxiliar a pessoa a conseguir a bolsa. Vocês não têm essa ação direta, é isso mesmo? Tá. Bom, algumas coisas sobre isso, né? É, Primeiro, o processo de candidatura para as universidades no exterior em si é muito, muito caro, né? E muitas vezes o custo de se candidatar para o exterior já é proibitivo para algumas pessoas. E o Prep Estudar Fora existe muito porque a gente não quer que isso aconteça. Então, se você for aceito no Prep Estudar Fora e você precisar de auxílio financeiro para custear a sua candidatura, a gente fornece isso. Mas beleza, isso é bolsa para se candidatar, né, para as universidades, mas e bolsa para as universidades em si? A gente, no nosso processo de preparação para vocês,
a grande maioria das pessoas que se candidata para fora faz as candidaturas para bolsas também. Então, isso acontece automaticamente. É raro que tenha bolsas que são uma candidatura separada para as universidades, né? Muitas vezes as pessoas se candidatam para Harvard, por exemplo, e colocam lá no formulário de candidatura falando que eu preciso de auxílio financeiro, então eu gostaria que a universidade me ajudasse, né? E daí tem alguns outros formulários específicos para isso. E a gente auxilia sim o quanto a gente puder. Mas o Prep Estudar Fora em si não oferece nenhuma bolsa para você pagar a faculdade. Só bolsa para você pagar a candidatura para a faculdade, tá? Mas vamos dizer que você entrou no Prep, ou mesmo se você não entrar no Prep, mas você se candidatou para estudar lá fora, você recebeu a sua aceitação na sua universidade dos sonhos, e daí acontece que você não recebeu bolsa da universidade. Então você passou em Stanford, mas você não recebeu bolsa para ir. E agora? O que você faz? Né? Tem muitas bolsas por aí, né, no mundo, assim, que são bolsas externas, que você pode se candidatar para. E uma bolsa que existe e que você pode sim se candidatar é a bolsa Líderes Estudar, que também é da Fundação Estudar, então é da mesma ONG da qual o Prep Estudar Fora faz parte, mas é um programa separado. Então, a Fundação Estudar também tem o programa de líderes, que é um programa que oferece bolsas de estudo para as pessoas. Esse é um processo seletivo completamente separado do processo seletivo do Prep Estudar Fora, tá bom? Então, o fato de você participar do Prep não significa que você vai passar nesse outro processo. Mas muitas pessoas que já foram do Prep Estudar Fora viram líderes estudar também. Então, é bem bacana e é uma opção de uma bolsa externa se você não conseguir o auxílio financeiro das universidades, né? Mas, se você for aceito no Prep Estudar Fora, ao longo do processo de preparação para você mandar sua candidatura, a gente também vai fazer o possível para dar as melhores chances para você conseguir a bolsa da universidade e não precisar procurar por bolsas externas. Tá bom? Boa essa, muito boa. Teve uma pergunta aí do Felpudo Forever ali, ele perguntou se, apesar de ele estar no primeiro ano do ensino médio, se ele poderia, por exemplo, ele tem um sonho, provavelmente, de estudar fora, e ele gostaria de se submeter, nem que fosse como treineiro agora, para conhecer o processo, porque esse ano que vem vai estar valendo, e esse ano ele quer fazer, entender como é que funciona, até porque isso também não é um processo comum para nós, né, Ana? Esse processo de todas essas fases aí, formulário, teste de lógica, inglês, vídeo, redação, não é o padrão aqui no Brasil. Sim. E tem possibilidade de quem tem um sonho já começar a construir esse sonho? Em relação ao Prep Estar Fora, as inscrições, nada impede você de fazer essas inscrições e mandar e usar todo o conhecimento que você vai tirar do processo, né? Para você já se preparar para o ano que vem, por exemplo, quando você vai ser elegível. Mas, como você está no primeiro ano do ensino médio, você muito provavelmente não vai passar para a etapa de entrevistas, Sim, porque, né, você não é claro. elegível. Mas, mesmo assim, não tem problema nenhum você fazer e não tem limite para quantas vezes você pode se candidatar para o PrEP. Então, o fato de você se candidatar esse ano não vai afetar de forma alguma a sua candidatura para o Prep Estudar Fora no que vem. Então fica à vontade. Mas o que eu Boa, era a gostaria de. segunda pergunta, era se ele poderia fazer outros anos, mas Sim, você já está pode lendo a minha sim. mente aqui. Pode sim, com certeza. Isso não vai te afetar de forma alguma. Mas se você está no primeiro ano do ensino médio e tem esse sonho de estudar fora, é muito, muito legal que desde o primeiro ano você já sabe isso, porque tem várias coisas que você já pode ir fazendo para se preparar, né? Você pode continuar desenvolvendo sua proficiência na língua inglesa, continuar se dedicando à escola para ter notas boas e um currículo forte. Você pode se envolver com mais atividades extracurriculares e tudo isso para ir construindo o seu perfil e deixar ele ainda mais forte, porque daí ano que vem,
quando você for se candidatar para o PrEP, você vai ter um perfil ainda mais consistente, mais forte para conseguir ser aceito no programa, tá bom? Gente, já estou admitindo pessoas aqui para trabalhar no nosso projeto social aqui. Esse projeto é um projeto institucional do Instituto Federal do Paraná para ajudar pessoas a passar no Enem, se preparar para o Enem, para o vestibular, para a vida, na verdade. Eu já estou aceitando currículos, eu já vi que tem gente que já mandou aqui, estou aguardando aqui a participação de vocês. Teve uma pergunta que subiu antes aqui, eu não consegui voltar a tempo, mas a pergunta era a seguinte: se a pessoa não quiser estudar no exterior, mas o foco não for Estados Unidos, ela Ótima falou pergunta. talvez em outro país, não sei se é espanhol ou Espanha, não lembro agora, mas assim, ela não é nos Estados Unidos. Ela pode se inscrever no PrEP ou não? Ótimo. O nosso maior foco é para universidades americanas, porque é para onde a maioria das pessoas quer se candidatar, e então é o nossa maior especialidade, é o que a gente conhece mais. Então, essa pergunta, né, não é muito sim ou não, mas é o seguinte: se você é uma pessoa que não quer se candidatar para nenhuma universidade americana ou nenhuma universidade com a língua inglesa e só para universidades, enfim, na Espanha, na América Latina, enfim, o que for, talvez o PrEP não seja o melhor programa para você. Por quê? Os nossos especialistas, nem todos falam espanhol, então talvez não consigam te ajudar, e a gente não tem tanto conhecimento. Mas todo ano a gente tem pessoas que estão no programa que estão se candidatando para algumas universidades americanas e estão se candidatando também para universidades no Canadá, na Inglaterra, na Europa. Eu tenho algumas pessoas esse ano que estão se candidatando para universidades na França, na Suíça, na Alemanha e tudo isso. Então, assim, não tem problema, você pode sim participar do PrEP. A gente provavelmente vai conseguir te ajudar mais com as candidaturas para os Estados Unidos, por exemplo. Muito porque se você tiver que fazer alguma redação em francês, por exemplo, eu infelizmente não vou conseguir te ajudar. Mas a gente vai também fazer nosso melhor para tentar encontrar alguém da nossa rede da Fundação Estudar, que, enfim, já tenha estudado no país para onde você está se candidatando, ou que conheça o processo, e tentar o nosso melhor te conectar com alguém que saiba muito sobre. Então, você pode sim se candidatar para o PrEP, participar do PrEP se você quiser participar, se você quiser se candidatar para universidades em outros países, mas se você não tiver interesse em se candidatar para nenhuma universidade americana, talvez não faça tanto sentido, tá bom? Uma pergunta, porque nossos alunos, a gente oferece gratuitamente no Instituto Federal a prova do TOEFL e do TOEIC também, tá? Legal. E tem outras provas também, acho que tem o SAT, tem outras provas que a gente oferece aqui gratuitamente para os nossos alunos. Ele precisa ter essa prova, ele precisa ter já feito essa prova ou não? Para se candidatar para o PrEP Estudar Fora, não. Você não precisa ter nenhuma prova oficial padronizada, tá bom? Então você não precisa ter o TOEFL, você não precisa ter o SAT, nada disso, tá bom? O que a gente vai usar para avaliar a sua proficiência em inglês é a nossa prova de proficiência em inglês que você vai fazer dentro do processo. Mas, se por acaso você já tiver feito o TOEFL ou alguma outra prova padronizada que é necessária para candidatura para as universidades, como o SAT ou o ACT, você pode mandar para a gente durante as inscrições. Que, enfim, já que você fez, né, já que você tem, você pode mandar. Só que é opcional e não é um requerimento que a gente tem, tá bom? Gente, vão mandando as perguntas aqui, que eu não estou conseguindo ler todas aqui. Manda na perguntinha aqui embaixo, no pontinho de interrogação, e manda a pergunta para a gente poder tirar todas as dúvidas. Bem, a Ana, ela mora em São Paulo hoje, né? Ela estudou no Colégio São Luís, né? Contou um pouco dessa história para mim. E a pergunta é, ele pode estar de qualquer lugar do país mesmo, né? Ela vai ser online, essa mentoria,
E então não interessa se ele está, porque muitas pessoas. Eu sou um professor hoje, trabalho em Curitiba, mas eu sou um professor do campus Capanema, do IFPR, que é colado na Argentina, é a cidade mais distante que tem da capital. E se o aluno estiver lá em Capanema, e ele pode participar tranquilamente de qualquer lugar do Paraná, é isso? Sim, então o Prep Estudar Fora sempre foi 100% online, porque a gente sempre teve pessoas do Brasil inteiro participando. Então, apesar de agora a gente estar, né, em quarentena e, enfim, todo mundo está online de qualquer jeito, não mudou muito o programa, porque sempre foi online. Então, não tem nenhuma limitação de geografia. Você pode estar em qualquer lugar do mundo que funciona. Mas se por acaso você estiver em São Paulo e, enfim, a gente não tiver mais em pandemia e tudo mais, e você quiser passar para visitar a gente no escritório, você também pode. Mas não tem nenhum requerimento geográfico, não. Certo. É uma outra pergunta que não me fizeram, mas se eu fosse aluno eu faria, é Uhum. apenas 40 vagas. E, então, eu não sei quantos candidatos teve por vaga o ano passado, né? Sim, Mas eu conversando com o Júnior, que é um colaborador também sim. da ONG, ele falou que caso a gente não consiga todos, porque não vai ter vaga para todos, é óbvio, né? Aham. Vocês têm parceiros também que depois vocês até indicam para vocês entrar em contato com parceiros. É isso? Como é que funciona isso? Sim, o processo para o Prep Estudar Fora realmente é muito seletivo. É, e a gente, bom, algumas coisas, né? Para começar. A gente sabe que, infelizmente, o Prep Estudar Fora tem um limite de vagas, né? Então a gente não consegue ajudar com tantas pessoas quanto a gente gostaria, mas a gente também disponibiliza muitas informações sobre estudar fora é, por outros meios, né? Então, seja pelo portal do Estudar Fora, pelo canal do YouTube, enfim, várias coisas, pelo Instagram. Então, mesmo se você não passar, você consegue acessar conteúdo sobre Estudar Fora para te ajudar. Mas tem muitos outros programas preparatórios para estudar fora também, que se você quiser, você pode tentar, né? Então a gente tem alguns parceiros, por exemplo, parceiros que trabalham com a gente para oferecer as aulas preparatórias para as provas padronizadas. Isso não é algo que a gente faz aqui de dentro, né? A gente tem parceiros que fazem isso para a gente. Então a gente pode compartilhar também, quem tiver interesse, esses parceiros, quem são esses parceiros, para vocês entrarem em contato, se tiverem interesse. Show. Uma pergunta muito boa que me mandaram agora. Tem limite de idade? E tem, se todos os anos tem novamente essa seleção do programa? Limite de idade para entrar no Prep Estudar Fora não existe, mas eu acho que historicamente a gente nunca aceitou ninguém que já tivesse formado há mais de 2 anos no ensino médio, tá? É, de novo, não é um critério fechado. Então a gente não tem um critério de idade, mas nunca aconteceu de uma pessoa muito mais velha do que isso entrar para o programa. Não significa que não pode acontecer, só não aconteceu ainda. Uma outra pergunta, só vou, enquanto você vai respirando aí, a Amanda me perguntou se ela falou, já estou cursando curso superior. Então, a Amanda não é elegível para esse programa, tá? Mas nós teremos outras oportunidades. Você pode entrar. Gente, eu gostaria também de convidar todos aqui para entrar no canal do YouTube, tá? Manda o direct para mim que eu vou te mandar o nosso canal do YouTube e lá tem sobre o curso superior para você. Quem já está no curso superior, uma oportunidade incrível, incrível para estudar em Portugal, ainda para o ano que vem, tá? Esse vídeo Legal. também ficará salvo no YouTube, gente. Eu vou mandar para vocês, todo mundo que puder, siga nosso canal do YouTube, é Educação Kleber Serafim, tá? Entra no canal ou manda um direct que eu te mando o link, tu clica lá já direto no vídeo, porque a gente quer você tendo as oportunidades, igual a Ana, que teve essa oportunidade incrível, voltou para o Brasil e agora está contribuindo de uma forma fantástica, tá?
Uma E outra pergunta que também eu tinha rapidinho pode só falar. sobre isso, eu só ia falar que também, se você já está no curso superior e você tem interesse em tentar fazer uma candidatura para as universidades no exterior por transferência, também no portal Estudar Fora tem matérias específicas sobre o processo de transferência. Então você pode dar uma olhada lá também e ver se é algo que te interessa e que você gostaria de tentar, tá bom? Só um parênteses aí. Não é essa oportunidade que você está falando de Portugal é por causa do valor, na verdade, sabe? Uhum, É uma universidade que ela, para brasileiros, ela está fazendo acho que uma mensalidade, são 10 parcelas de 130 euros por ano, que tecnicamente para nós ainda não é tão barato, mas lá é 10% do salário mínimo cada sim, mensalidade, que seria para nós R$ 100 aqui. Então é um preço muito módico. E legal. se a pessoa quiser cursar algo meio específico, por exemplo, olha, quer cursar medicina, odontologia, como que funciona? Porque é meio diferente dos Estados Unidos, é isso? Sim, essa é uma ótima pergunta e eu gosto bastante desse assunto porque um dos grandes benefícios de fazer graduação no exterior, para mim, é que você não precisa escolher exatamente o que você quer estudar antes de chegar na universidade ou antes de se candidatar. E isso foi ótimo para mim, porque eu não fazia ideia o que eu queria fazer. Então eu fui para a universidade sem declarar nenhum curso e só no meu segundo ano de graduação que eu declarei que eu iria me formar em literatura e em comunicação, né? Então, para quem É está porque é que eu não indeciso, sei é se todos ótimo. os cursos, todas as universidades são assim. Eu fui Sim. fazer uma capacitação em Harvard e lá daí um aluno falou, olha, eu decidi esse ano fazer medicina. Eu falei, mas como é que você decidiu esse ano fazer medicina? Então, Ele tem falou, olha, alguns. eu fiz 4 anos e agora eu decidi fazer medicina. Eu falei, nossa, como é que Sim, funciona isso? perfeito. Explica um pouco Então, melhor que eu não entendi 100% aquilo. exato. Então, essa é a segunda parte, né, da resposta, que é, assim, para a grande maioria dos cursos é assim mesmo. Então, você chega lá e daí você decide depois, e depois dos 4 anos se forma no seu curso. Mas tem alguns cursos específicos, principalmente medicina e direito, que não existe lá curso de bacharel, né, de graduação em direito e medicina. Então, se você quer fazer medicina ou direito, talvez estudar fora não seja a melhor escolha para você. Por quê? Como funciona lá? Se você quer fazer medicina, você precisa fazer 4 anos de bacharel em alguma matéria. Então, né, pode ter a ver com medicina. Então, por exemplo, bioquímica, biologia, o que for. Tem até um curso lá que é pré-medicina, que você pode fazer. Mas quando você se formar nesses 4 anos, você não vai ser médico. Você precisa se candidatar para outra universidade, que seria a Universidade de Medicina, e você só pode entrar na Universidade de Medicina depois de já ter. E é a mesma coisa se você quiser estudar direito. Se você quiser estudar direito, você precisa entrar na universidade, fazer o seu bacharel. Vão ser 4 anos onde você pode se formar em, por exemplo, ciências políticas, governo, ou o que eles chamam de. Cursos, principalmente esses, né? Direito e medicina, que talvez não faça muito sentido você fazer sua graduação lá fora, se você quiser fazer isso. Eu escutei também de um aluno porque nós temos o curso de veterinária, e daí esse curso de veterinária, o aluno queria fazer uma parte fora. E será que veterinária entra nesse bolo de cursos aí, ou talvez não? Eu acho que Porque lá em sim. Harvard eu me lembro que era separado também, o Certo. Centro Universitário Veterinário era também mais ou menos nesse estilo das ciências Eu médicas. acho que é assim sim, só que eu acho que daí talvez o curso de veterinária específico após a universidade não é tão longo, talvez, quanto o de Uhum. medicina.
Mas realmente, se você quer algum desses cursos, talvez não faça sentido fazer graduação no exterior. Entendi. Teve uma outra pergunta aqui, só vou compartilhar da Maria. Ela perguntou: quem está em um nível intermediário ou mais básico pode tentar se inscrever? Com certeza. É, quando a gente fala de proficiência em inglês, o mais importante que a gente está procurando é pessoas que consigam se expressar na língua, se comunicar. Não tem problema se o seu inglês não é perfeito gramaticalmente, por exemplo. Não é isso que a gente está procurando necessariamente. Então, definitivamente não deixaria isso te impedir de tentar se inscrever de forma alguma. Eu acho que, inclusive, se inscrever pode ser uma boa prática para você e também um bom jeito de você avaliar e entender onde você está, né, no seu nível da língua. Mas se você sabe que essa talvez seja um ponto de melhora para você, eu também recomendo que você dê uma procurada no portal do Estudar Fora, no nosso canal do YouTube, porque tem várias dicas de ferramentas gratuitas online para você praticar o inglês, dicas para você estudar e tudo mais. Então, se esse é um ponto que você acha que você pode melhorar ainda, eu super recomendo que você procure se dedicar para isso, mas não deixa de se inscrever de forma alguma. Queria só agradecer a professora Esther, que acabou de entrar aí, vários professores também que estão participando aí da live. Agradecer ao professor Cleiton, Natan aí também, nosso aluno está participando, muita gente. Vão mandando as perguntas. E tem uma pergunta bem específica da Jéssica. Jéssica, para estudar na Espanha, eu tenho já uma live dessa salva no nosso YouTube, tá? Manda um direct para mim que eu te mando ela depois, tá? Para você ter todas as informações sobre como estudar na Espanha. Apesar de ser estudar fora hoje, o nosso foco está sendo um pouco mais Estados Unidos, um pouco mais Estados Unidos. E uma outra pergunta que eu acho que talvez os alunos queiram se inscrever, eles precisam saber quanto tempo dura a prova, essas provas aí, quando que serão, elas são dias específicos, que eu vi que tem várias etapas, né? Por exemplo, olha, vai ter um momento lá de teste de lógica, ele vai fazer no momento que recebe, ou é um É, momento específico para todo mundo, só perfeito. para eles terem uma ideia, uma noção. Ótima pergunta. É, todos esses pontos da primeira etapa, então, o preenchimento dos formulários, o teste de lógica e teste de inglês, o vídeo de apresentação e a redação, todos esses vocês podem fazer a hora que vocês quiserem, quando vocês quiserem, desde que vocês finalizem até dia 16 de dezembro, que é quando fecham as inscrições. Mas como funciona? O teste de inglês e de lógica, por exemplo, você vai abrir o teste na hora que você quiser, mas quando você abrir, você tem um tempo para completar. E, se eu não me engano, ambos 30 minutos. Então, é um teste curto, é um teste pequeno até. E daí você tem 30 minutos para fazer cada um, mas você pode escolher a hora que você vai fazer. Só escolher a hora e se preparar, ir lá e fazer. E a redação também. A redação você pode fazer a hora que você quiser, mas como ela funciona? Quando você abrir a redação e for fazer, você vai ter, se eu não me engano, 50 minutos para fazer a redação na hora Hum. e mandar. Então, tem tempo, né, para você fazer só esses, né, só a redação e os testes, mas você pode escolher quando você vai fazer, desde que você faça antes do dia 16, tá tudo certo. Ah, tem que fazer antes do dia 16? Sim, porque dia 16 de dezembro fecham as inscrições, né? Então você precisa completar todas essas etapas para poder mandar a sua inscrição. Ah, tá. Não era isso. Olhando aqui no site, não é isso que dá a entender. Talvez que é que quando ele faz a inscrição, me parece que é só colocar os dados para depois receber. Não, ele só vai ter que fazer Não, antes isso. sim. Assim que você se inscreve, você começa a receber informações também, né? Aí a gente vai te avisando. Pô, você já fez essa etapa, falta essa. Você tem até dia 16 para Ah, tá. completar.
entende? É, Boa. Não dá para deixar em cima da hora, então é isso, né? Não é, vai falar, ó, então dia 16 eu decido se vou ou não, não. Vai dar BO aí, né? Tá entendido. Várias perguntas boas. O Adrian, eu não sei se é Adrian ou Adrian, tá? O Adrian aqui perguntou qual o diferencial para alguém que quer estudar uma universidade de ponta. O Natan Petri, nosso aluno aqui de Curitiba, do IFPR Curitiba, faz engenharia técnico-mecânica. É necessário ter outra língua além do inglês? não, não é necessário ter outra língua além do inglês. E para a pergunta anterior, o que é o diferencial para quem quer estudar numa universidade de ponta, para o processo de admissão para as universidades americanas, e principalmente as mais competitivas, o processo é muito holístico. Então não tem nada sozinho que vai fazer com que você seja aceito na universidade. Então, é uma combinação de vários fatores. Então, você precisa ter notas muito boas na escola, notas muito boas nos testes padronizados, muitas atividades extracurriculares relevantes, redações boas. Então, é uma combinação de vários fatores, tá bom? E é Também, muito por também isso. aconselho o Adrian, também aconselho o Adrian para mandar um direct. Adrian, nós temos também um Curitiba em Harvard, que é um curitibano que ele conta toda a história, como que ele fez, como que ele fez a application, como que ele contou a história, como que ele envolveu o mundo e como que hoje ele é hoje coreógrafo, professor lá em Harvard. E ele, nós temos uma live que nós fizemos com ele e ele também pode tirar algumas dúvidas suas. Ele, inclusive, está de férias aqui em Curitiba agora. Se tu mandar uma mensagem, ele te responde na hora ali, ele deixa no contato dele. Manda um direct que eu mando depois do vídeo para vocês, tá? Legal. Que tem uma outra pergunta aqui, que é como funcionam os cursos relacionados à arte? É mais acessível que medicina, por exemplo, ou não? Eu não entendi Sim, qual que é o acessível ali, se quiser colocar o acessível, se é acessível para a entrada ou financeiramente. o processo é muito mais parecido com os de outros cursos, né, mais comuns, do que medicina ou direito. Então, se você quer estudar algo relacionado à arte, você pode sim participar do PrEP e se candidatar. É, Inclusive, ano passado, a gente teve uma aluna do Prep Estudar Fora que se candidatou para cinema e ela passou na University of Southern California, que é uma das melhores em cinema do mundo. E ela foi para lá esse ano, então muito legal. E esse ano a gente, de novo, tem uma pessoa que quer estudar cinema e está se candidatando. As questões desses cursos relacionados à arte é que muitas vezes tem universidades que são específicas para arte. Então são art schools, né? Que só tem cursos de arte. Essas universidades, elas às vezes são mais acessíveis para entrar, então a admissão é menos seletiva, mas elas não têm muita bolsa. Mas tem outras universidades grandes que têm cursos de arte também, e você pode se candidatar da mesma forma que você se candidataria se você quisesse estudar, sei lá, administração, sabe? É parecido. A única coisa que é diferente é que você muitas vezes vai ter que mandar um portfólio artístico como material extra para sua candidatura. Então, por exemplo, se você quer estudar música, piano, sei lá, você vai muito provavelmente ter que mandar um portfólio com vídeos de você tocando piano, por exemplo. Ou se você quer, enfim, estudar design, é possível que você tenha que mandar um portfólio com trabalhos que você já fez relacionados a design. Então é mais ou menos assim que funciona, mas o resto do processo é bem parecido. Tem uma média de quanto custa só a inscrição para a faculdade, contando o preço de provas, etc. Eu acho que ele está meio querendo saber o valor, assim, ó, Boa. se eu tiver que fazer uma submissão para uma universidade, mais ou menos quanto que eu vou gastar para fazer isso? Ó, vamos lá. Eu tenho vários valores aqui na minha cabeça, mas eu tenho anotado aqui. Então, ó, provas de proficiência em inglês.
O TOEFL custa US$ 215. Agora as universidades estão aceitando Duolingo, que é US$ 50. Então, tá aí, 215, chutando para cima, né? O SAT, que é a prova padronizada mais comum que você vai ter que fazer, custa US$ 95. Então, vai somando aí. Ó, eu achei aqui. Para mandar a sua candidatura, no geral, US$ 15, só que daí também tem custos de você mandar as suas notas. Tudo isso, assim, chutando alto se você tiver que pagar por tudo, né? Porque, enfim, muitas universidades dão cupons de desconto para você não precisar pagar se você tiver necessidade financeira, né? Mas é, ó, para você mandar a nota Olha, do seu. e assim, necessidade financeira, como a gente recebe em reais, gente? Eu, quando nós fomos para o MIT, nossa, os caras estavam com dó da gente, porque a inscrição era, acho que US$ 300. Para eles, era R$ 300. Para nós, era quase 2 salários mínimos. Então, eles incluem fácil a nós, por ser país em desenvolvimento, e eles sabem também da questão do fluxo cambial. Então, é fácil a gente entrar no setor de baixa renda para eles. Por quê? Porque 2 salários mínimos lá, sei lá, vamos chutar US$ 2.400. Digamos que uma pessoa que ganha US$ 2.400 for uma família lá, no Brasil ele tem que ter um salário de R$ 16.000. Então, é diferente, isso aí é muito levado em conta, tá? O pessoal que está falando. Tem uma perguntinha da Elo também, que qual geralmente é o tema de redação para inscrição. Que inscrição, Elo? Se tu está perguntando a inscrição aqui do Bom, PrEP Estudar Fora, acho que ele não pode acaba que a falar, tá? resposta é a Isso. mesma, acaba que a resposta é parecida, porque a gente usa tópicos de redação que são usados pelas universidades, né? No nosso processo seletivo. Então, Ah, eu não sei exatamente qual que é a pergunta desse ano, mas sempre é algo parecido com, por exemplo, qual foi o maior desafio que você teve que superar na sua vida, sabe? E como você superou, o que ah, você aprendeu. Mas é sempre algo, assim, não tem nada a ver com a redação do Enem, por exemplo. Não é nada argumentativo, não é nada técnico, é sobre você. Então, é uma pergunta que vai pedir para você refletir sobre a sua vida e contar um pouco para a gente quem você é e o que você fez, tá bom? Para a gente te conhecer melhor. Então, é uma redação bem pessoal mesmo, tá? Não é nada técnica. Eu vi aqui que já quem deu quiser 10 saber qual horas. uma redação, quem quiser saber uma redação que entrou em Harvard e também uma redação que entrou em Yale, também temos uma entrevista, uma live, tá ali disponível aí no nosso YouTube. Manda o direct que eu te mando ela. Gente, é incrível a história que o cara contou lá, até me convencer de uma forma que falei, você merecia, tá mesmo. Ele era, lá ele vai contar toda a história, mas que ele era dançarino e ele passou uma Olimpíada de Física na Austrália e daí ele tinha que escolher entre ir desbravar o mundo na ciência ou na arte. Ele escolheu a arte, foi para um, então ele ganhou um prêmio de dança. Então é um negócio bem legal que ele entrou em Harvard com essa redação. Entre lá, manda para mim um direct que depois eu mando para você, Sim. tá? E também no nosso fluxo de seleção, quando você chegar na parte de redação, tem um videozinho lá explicando para você quais são algumas boas práticas dessa redação, o que a gente está procurando e tudo mais. Então você consegue ter informação lá também bem específica sobre como ter muito, muito sucesso nessa parte da inscrição, tá bom? Eu precisava Show. encerrar aqui já já. Então, se Sim. tiver mais alguma pergunta que você acha que vale a pena a gente responder rapidinho, daí eu posso São deixar. várias perguntas Tem aqui, muita mas eu pergunta. acho que não vai dar tempo de responder todas, são muitas, o pessoal está interagindo bastante. Já passaram mais de 150 pessoas pela live aqui, cada um chega, assiste, pergunta, mas ela vai ficar gravada, gente.
e você faça o processo depois desse processo, agora com esse contato já com a Ana, com toda a equipe. Para o ano que vem nós faremos novamente, nós podemos fazer em alguns 2 momentos, todo esse processo de divulgação, mas o que é importante é você entrar nesse momento e tentar concorrer a essas vagas do pré-estudar fora. São 40 vagas, curso excepcional, onde você vai ter rede de contato com alunos, trocar experiências, preparação para testes, mentoria e inspiração para você conseguir, através de ex-alunos americanos, de universidades americanas, aperfeiçoamento técnico e, em caso de necessidade, até apoio financeiro. Então, um projeto sensacional. Eu só tenho a agradecer ao Júnior, que o Júnior foi o nosso ponto focal de Sim. contato, a Ana pela disponibilidade. E assim, gente, eu já deu 1 hora de live, 1 hora e 15 de live desde que a gente começou aqui, mas as perguntas são infinitas aqui, gente. Nós não vamos conseguir parar com as perguntas, Muito mas obrigada. em outro momento nós teremos como falar sobre isso também, mais para frente, de ver a agenda da Ana. E tente concorrer agora, mande, gente, divulgue para os seus colegas, para todo mundo. Esse vídeo, se você não conseguiu agradecer tudo, estará disponível no YouTube. E eu gostaria, Ana, que você deixasse suas considerações finais. Claro. Muito obrigada. A gente que agradece ter essa oportunidade de falar com a rede de vocês. E eu e o Júnior, a gente está super acessível aqui, caso tenham perguntas que você queira mandar para a gente, enfim, em outro momento, para você compartilhar com o pessoal. Realmente, gente, vai ser um prazer enorme ver vocês no nosso fluxo de seleção. Eu espero muito ver pessoas aprovadas na turma do Prep de 2021 que vieram aqui dessa live, ia ser muito legal. E é isso, eu espero que a gente possa fazer isso de novo, sim. Foi um prazer enorme. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Gente, só vou avisar vocês que o coraçãozinho não é cobrado pelo Instagram, então senta o dedo nesse coração aqui do lado, manda o coraçãozinho para agradecer toda a equipe do Pré Estudar Fora, o Júnior, a Ana e toda a equipe que está também nos bastidores aí, que talvez nesse momento não apareceu, mas que colabora com todo esse projeto. É um projeto, gente, uma ONG, um projeto para ajudar realmente as pessoas sem fins lucrativos. Um negócio fantástico, gente. Olha o que vocês fazem, me inspira. E espero que cada vez mais vocês consigam ajudar esses alunos, as pessoas que têm um sonho. E esse sonho, às vezes, eles não conseguem sonhando sozinhos, mas com mais pessoas sonhando com eles, isso a gente consegue concluir. Obrigado, Ana. Obrigado, Júnior. Obrigado a Obrigada. todos Bom que estão dia para nessa você. live. Valeu, gente. Mande um direct que mando depois o link dessa live gravada. Grande abraço. Tchau, tchau.